Vamos partir da sabedoria. Às vezes nós temos dificuldades de compreender o significado da sabedoria. Muitas vezes nós confundimos sabedoria com inteligência. Ou seja, uma pessoa que talvez tenha muita cultura e saiba muita coisa, esta é a pessoa inteligente. A sabedoria, ela teoricamente não exige a inteligência. Teoricamente, porque entrar nos detalhes ficaria um pouco complexo. Mas qual que é a ideia? O sábio é aquele que, olhando a realidade, sabe se dispor segundo a exigência da realidade. Dar um exemplo. Agora no Brasil vai muito de moda fazer caminhos, né? E aí tem o caminho da fé, lá em Aparecida, né? Que o pessoal sai de um lugar e vai até Aparecida. Quando você se dispõe a fazer este caminho, o que você faz? Você se prepara. Então você procura saber quantos tênis tem que levar, o caminho que você vai percorrer, remédio, peso da mochila, enfim. Você olhando a realidade que você enfrentará, você se prepara de modo sábio para que isto possa ser cumprido, levado ao término. A mesma coisa é quando você vai cozinhar. Quando a gente vai cozinhar, a gente tem que dispor lá o que a gente vai fazer, se tem os ingredientes, quantas pessoas são, enfim. Então, quem é o sábio? O sábio é aquele que olha a realidade e procura responder esta realidade. Para nós cristãos, tem algo que é ainda mais profundo. Porque à medida que nós olhamos a realidade, dentro desta realidade, nós percebemos Deus que nos encontra. Porque à medida que respondemos à realidade, nós vemos como Deus dispôs sabiamente todas as coisas. E quando Deus dispõe todas as coisas, Ele dispõe para nós homens. Por isso, o cristão sábio, ele tem uma inteligência aguda, mas a inteligência que entra dentro da realidade. E de fato, este é o que significa a palavra inteligência. Intelegere, ou seja, ler dentro. O sábio é aquele que lê dentro das coisas. E ler as coisas a partir de dentro significa abrir-se à possibilidade de encontrar Deus. Deus está em tudo. O que nos falta? Abrir-nos a isto. Muitas vezes, diante das realidades, nós estamos distraídos. Muitas vezes não levamos em consideração a pessoa que está diante de nós. Não levamos em consideração a realidade que se impõe diante de nós. E que nós somos chamados a responder. Não querer que a realidade seja aquilo que eu quero, mas entrar em comunhão com a realidade, ou seja, respondendo aquilo que ela me pede. E quando nós respondemos aquilo que a realidade nos pede, nós nos tornamos sábios. Mas nós vivemos num mundo de distrações. Todo mundo hoje fica com o celular na mão, enquanto está conversando com outro, que além de ser uma grande falta de educação, significa uma distração imensa do outro que está diante de ti. Nós temos na nossa casa o computador, a televisão, e muitas vezes nós deixamos de olhar a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos. Muitas vezes deixamos de cuidar da nossa casa. Quantos de nós aqui já não passou um dia, chega no final do dia, nossa, aqui não vivi nada hoje, nem arrumei a cama. Às vezes acontece. Por quê? Nós somos muito distraídos. Nós precisamos encontrar a realidade e precisamos responder com grande força essa realidade e saber que essa resposta não é vazia. Ela me revela algo maior. Ela me revela Deus que vem ao meu encontro. Porque Deus nos fala dentro da realidade. Deus nos fala porque as sementes do verbo estão espalhadas em todo lugar e o sábio entra dentro disto. E aí nós vamos nos tornar verdadeiramente sábios. E aí o exemplo que eu dei é muito fácil. Quem vai fazer um caminho quer terminar o caminho. E para que isso aconteça, ele precisa ler a realidade que o colocou ali. Muito bem. Aqui nós conseguimos passar tranquilamente para a segunda leitura. A segunda leitura, nós temos o livro de Tessalonicenses, São Paulo, que vai demonstrar exatamente isto aqui, que nós estamos em caminho.
E o caminho que nós estamos não é um caminho vazio. Quem pensa que o caminho da vida é um caminho que não vai dar em lugar nenhum, é uma pessoa que vive em geral sem esperança, que já perdeu a possibilidade de viver, perdeu a possibilidade não, mas que se convenceu que esta realidade não tem mais nada, e que pensa que a vida terminará dentro de um caixão. Isso não é verdade. Não é verdade, porque o nosso modo de ser, nós já percebemos que a nossa vida, ela é chamada para um encontro, para algo maior. Ela não pode terminar no caixão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que este não terminar no caixão exige de nós, no dia de hoje, assumir com grande responsabilidade o caminho que nós estamos seguindo. Veja, o Evangelho não é uma brincadeira. O Evangelho exige de nós uma responsabilidade. E qual que é a responsabilidade? Pela vida que nós recebemos e o caminho que nós estamos trilhando. E como é que você sabe o caminho que você está trilhando? É muito fácil. Tem que olhar a sua família, tem que olhar aonde você nasceu, toda a realidade, ela está apontando para você qual é o seu caminho. Nós que nas nossas distrações somos aqueles que não querem compreender o caminho, ou ainda queremos desviar o caminho. Queremos inventar uma coisa por causa dos nossos delírios de vaidade, e nesse caminho muitas vezes nós queremos fazê-lo ao nosso modo, sem percorrer o caminho que alguém já nos propôs, que é o caminho do Senhor. Portanto, o cristão, ele tendo esta consciência profunda que ele está dentro de um caminho, ele procura ser sábio, ou seja, compreender o que a realidade pede para ele e se dispor, e ele entra neste caminho como quem vai em uma aventura. E quem vai em uma aventura é capaz de enfrentar os perigos, não tem medo. Dá a vida toda, se prepara para aquilo e enfrenta. E a vida cristã é exatamente isto. Este caminho nós fazemos sempre com os nossos irmãos. O problema é que muitas vezes nós paramos no caminho. E uma das causas principais pelas quais nós paramos de caminhar é a inveja. É a inveja. Porque a inveja significa ficar olhando a vida do outro, querendo o que o outro tem e desprezando aquilo que recebeu. Quem não é invejoso assume o que recebeu e entra no caminho e dá o melhor de si. E o Evangelho é exigente, não é uma brincadeirinha. E dar o melhor de si significa dar a nossa vida, ter a capacidade de caminhar olhando para o outro, porque o outro precisa também da minha ajuda, e nós não vamos para o céu, nós vamos individualmente, mas nós não vamos sozinhos. Ou seja, individualmente porque depende de você o teu caminho, mas junto com você tem outras pessoas caminhando. Se você para, se eu paro, o caminho fica mais difícil. O caminho, ele se perde. Portanto, se nós estamos dentro desta caminhada, além de dispor com sabedoria a realidade, aquilo que a realidade nos propõe, nós somos chamados a caminhar sempre. E caminhar, essa palavra seria corrigindo-se. E por que corrigindo-se? Porque corrigir significa estar em pé juntos, né? Corrigir. Então, estar em pé juntos. Então, nós caminhamos corrigindo-nos, ou seja, sustentando-nos uns nos outros. Individualmente, sim, mas nunca sozinhos. Porque a solidão não é própria de um cristão. A falta de esperança não é de um cristão. E aí nós vamos entrar em cheio no Evangelho de hoje. E o que nós encontramos no Evangelho de hoje? 10 jovens, 5 delas previdentes, 5 delas imprevidentes. As previdentes pensaram o caminho que elas tinham para seguir e começaram a seguir com o óleo, com as lâmpadas acesas. As imprevidentes estavam distraídas, não levaram o óleo suficiente. Aí a pergunta que nós temos que nos fazer é: durante o nosso dia, a nossa existência, será que nós agimos de maneira previdente? Ou seja, será que nós estamos atentos às coisas que estão acontecendo conosco? Ou será que nós somos esses que ficamos esperando que os outros simplesmente venham resolver os nossos problemas? E não é bem assim. Você é responsável por assumir o seu caminho.
O teu irmão, ele vai te ajudar, sem dúvida nenhuma. Só que se você não assumir o seu caminho, ninguém pode fazer o caminho para você. E talvez essas imprevidentes estavam esperando que os outros ou as outras as ajudassem, ou ainda mais, não tinham a consciência do caminho que estavam trilhando, o que pode acontecer conosco. E será que nós temos a consciência do caminho que nós estamos trilhando? Será que nós temos a consciência que o Evangelho é o centro da nossa vida e nós queremos viver segundo isto que Deus nos propõe? E que o Evangelho não é uma brincadeira de casinha. O Evangelho significa um caminho que vai dar num final, e num final feliz. Não no final feliz do filme de Hollywood, mas no final feliz de um encontro com Jesus. E todo o nosso modo de ser deve resplandecer este caminho em direção a Cristo. Será que nós resplandecemos este caminho? Será que nós conseguimos observar na nossa vida que nós estamos caminhando em direção a Cristo? E o que nos impede de caminhar em direção a Cristo são os nossos pecados. Ou nós deixamos os nossos pecados e passamos a viver a vida como Jesus nos pede, ou nós estamos desviando do caminho que nos foi dado como bênção. Meu irmão, minha irmã, a sua vida é abençoada, a sua vida é uma graça de Deus. Não joga ela fora, não desperdiça ela. E a única maneira de não jogar a sua vida fora, de não desperdiçá-la, é caminhar segundo Jesus Cristo nos propõe, porque nós vamos nos encontrar com Ele. O final da nossa vida tem esse encontro. De fato, tem um livro de... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome do cara. Mas tudo bem, o livro chama-se... Eu já citei uma vez aqui, chama-se Um Homem Chamado Ouve. E no livro é muito interessante que mostra esse ouve. E esse ouve, no livro ele vai dizendo umas frases muito bonitas. O destino de um homem é uma pessoa, né? Não o destino de homem, o destino é uma pessoa. E o nosso destino é uma pessoa, mas não é só no além daqui. Este é uma pessoa, esse destino que é uma pessoa, ele acontece hoje, porque Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está no sacramento, Jesus Cristo está nas minhas relações, Jesus Cristo está na realidade, e isso tudo nos convida a nos dispor a Cristo, que nos procura também. Ou seja, é uma simbiose, é uma sinergia, é Cristo que nos procura. E aí nós perguntamos, será que nós procuramos Cristo? Esta é uma pergunta que nós temos que fazer. Será que nós estamos, ainda com as nossas dificuldades, com os nossos sofrimentos, com qualquer situação da vida, será que nós estamos caminhando dentro desta direção, em direção ao Senhor? É uma pergunta que você precisa responder e te peço, irmão, não jogue fora a oportunidade que você tem hoje disto. E neste caminho, como diz no Evangelho, as mulheres iam com o óleo. O óleo tem um simbolismo muito forte aqui, porque o óleo é símbolo também do Espírito Santo. Tanto que na missa crismal nós recebemos o óleo na nossa cabeça, que nós recebemos o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o amor. Uma vida que está em caminho, em direção a Jesus, é uma vida cheia de fé, esperança e caridade. É uma vida de amor, é uma vida que nós caminhamos com o óleo do Espírito Santo, com uma luz que nós recebemos, que não é nossa, e esta luz que ilumina o nosso caminho e que ilumina as nossas relações. Sem esta luz aqui, o máximo que nós vamos viver são pequenos acordos de paz, mas sempre distantes uns dos outros. Com a luz de Cristo que nos deu, nós vivemos em comunhão com o outro. E a luz ilumina o rosto de quem está diante de mim. Ilumina o caminho que eu estou percorrendo. E por isso, um cristão é chamado a ter sempre as lâmpadas acesas. E aqui, neste momento, agora, hoje, é o momento de reabastecer a nossa lâmpada. Reabastecer a nossa vida, e reabastecer a nossa vida a partir do sacramento que nos é dado, que nos nutre, que nos dá força para caminharmos, a partir do Espírito Santo que age em nós, que vem ao nosso encontro também através da Eucaristia, no corpo de Cristo, cheio do Espírito Santo. E aí nós caminhamos dentro de uma dinâmica de amor, que é uma dinâmica sempre nova, uma dinâmica sempre bonita. E é este caminho que nós vamos indo, e que cada encontro que nós temos é sempre um resplandecer da bondade de Deus para nós. E encontrar o outro no caminho é uma graça. Tem uma poesia da Alice Ruiz que foi cantada pelo Zé Cabaleiro e que fala exatamente, faz a pergunta, né? Qual é a parte da sua estrada no meu caminho? Será um atalho, um desvio, um rio raso, um passo em falso, um prato fundo,
para todas as dores que há no mundo, né? Tipo, ele se pergunta quem é que está diante dele. Que é ela, na verdade, Alice Ruiz. Que nós também somos chamados a nos perguntar isto e caminhar sempre com fé, esperança e caridade. Termino a homilia sempre com a nossa imagem. Essa imagem eu pego do Codex Rossettum, que está na catedral no sul da Itália, que na verdade é um livro. Os livros medievais, eles eram muito bonitos, eles eram bem grandes, e todos eles eram desenhados, bem bonitinhos assim. E o Codex Rossettum tem essa parte do Evangelho de hoje, que é muito interessante, porque o desenhista da Bíblia ali, desse Codex, que é em folhas rosas, ele coloca a porta, Jesus Cristo, as virgens ou as jovens imprevidentes fora, todas confusas, todas com as lâmpadas viradas, sem óleo, meio que onde nós estamos, o que está acontecendo conosco, e as virgens prudentes, aquelas que passaram pelo caminho, que tiveram a consciência, que se disporam com sabedoria, que procuraram ter as lâmpadas acesas, elas entram com o vestido de noiva no encontro com o esposo. O vestido de noiva é branco, e nunca se esqueça que nós portamos o vestido branco esse, lavado pelo sangue do Cordeiro. E este vestido é aquele que nós receberemos, já recebemos, quando entramos na festa nupcial. E você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga, nós estamos caminhando em direção ao esposo. E temos que nos preparar para isso, sem brincadeirinhas, sem nos preparar para este encontro com grande alegria, com muita seriedade, porque temos o risco também de ouvir isto que no Evangelho, no final do Evangelho disse: eu não te conheço. Será que é isso que Cristo vai dizer para você? Vai dizer para mim? Ou será que nós, caminhando de modo bonito, quando encontrarmos o esposo e abrir a porta, entraremos com ele no banquete nupcial? Banquete nupcial que acontece agora, na Santa Eucaristia. Momento que você pode reabastecer-se com o óleo do Espírito Santo e viver a vida nova. Não espere o último dia, não. O Evangelho, ele só tem sentido porque ele acontece no hoje da nossa vida. Que assim seja. Amém.